Vamos então para a segunda parte de função afim nessa nossa aula de hoje, na parte da tarde, né? Com o professor Marco Antônio mais uma vez aqui com vocês. Vou começar a aula de hoje falando do ponto de intersecção dos gráficos de duas funções afim. Ponto de intersecção também pode ser entendido como ponto de encontro. Olha esse exemplo aqui. Sejam as funções f de x igual a 3x menos 4 e g de x igual a menos x mais 4. Determine o ponto comum dos seus gráficos. Se você tiver o trabalho de construir os gráficos, eu já construí aqui para vocês através daquela tabelinha, arbitrando dois valores e tal. Para achar o ponto onde essas retas se encontram, meus caros, basta você resolver o sistema formado pelas duas funções. Então, se eu tenho aqui f de x, que eu estou chamando de y, que é a mesma coisa, igual a 3x menos 4, e g de x igual a menos x mais 4, quando eu resolvo esse sistema, eu vou encontrar o ponto de interseção entre as duas funções, no plano cartesiano, tá certo? Então tá aqui, ó, sisteminha resolvido aqui, ó, 3x menos 4 igual a menos x mais 4, passou para cá, vai dar 4x igual a 8, x igual a 2. X igual a 2, substituindo em qualquer uma das duas, também vai dar y igual a 2. Então o ponto 2, 2 é o ponto de intersecção das duas funções. Isso aí você já tinha conhecimento, eu só estou apenas reforçando para você. Bom, em seguida, vamos falar do ponto de encontro do gráfico da função afim com os eixos coordenados. E eu cito como exemplo essa função aqui, f de x igual a 2x menos 6. Como é que eu descubro onde essa reta corta o eixo de x? Ou seja, como é que eu consigo chamar do zero da função, ou também raiz da função? Basta resolver essa equaçãozinha simples aqui, ó, 2x menos 6 igual a 0. É igual a 0. Isso vai dar 3, né? Passando 6 para o lado de lá, vai dar x igual a 3. Pronto. Esse 3 indica onde a reta corta o eixo de x, obviamente no ponto, todo ponto é um par de número, no ponto 3, 0. E onde eu sei o ponto onde a reta corta o eixo de y. Aí é mais fácil ainda, basta você olhar para cá. Ó. O termo b da função afim, toda função afim é da forma x mais b, o termo b indica onde a reta corta o eixo dy. Então, se aqui é menos 6, é porque a reta, aqui está errado, desculpa, é porque a reta corta no ponto 0 e menos 6. Se fosse 8, seria no 0,8. Se fosse 1, seria no 0,1. E assim por diante. Muita atenção agora que eu vou falar da taxa de variação da função afim. Representada normalmente pela letra A ou letra M. A taxa de variação é obtida através de dois pontos, fazendo a diferença das ordenadas sobre a diferença das abscissas. Então você tem dois pontos considerados da reta, o ponto A e o ponto B. Para achar a taxa de variação, que é o coeficiente de x, tá? A taxa de variação é aquele coeficiente de x, né? Na função y igual a x mais b é o A, por isso que é representado pela letra A. Para achar essa taxa de variação, basta que você faça a diferença das ordenadas pela diferença das abscissas de dois pontos considerados. E por que é assim? Bom, aí nós temos que buscar essa resposta um pouquinho na geometria. Antes de passar para o gráfico, eu gostaria de dizer a você que esse coeficiente é chamado coeficiente angular da reta que representa a função afim. Por favor, não fale coeficiente angular da função,
que está errado, é o coeficiente angular da reta. Esse coeficiente angular da reta vai te dar esse ângulo alfa que você está vendo aqui, ó, o ângulo que a reta forma com o eixo paralelo de x. Certo? Analise esse triângulo comigo, amigo. Para obter esse ângulo alfa, qual é a relação que a gente vai usar? Não é o cateto oposto sobre o cateto adjacente? Ora, mas o cateto oposto é a ordenada desse ponto menos a ordenada desse ponto. Do ponto B e do ponto A. E o cateto adjacente é a abscissa do ponto B menos a abscissa do ponto A. Por isso que o coeficiente angular, ou taxa de variação, se você chamar dessa maneira, é obtido assim, diferença das ordenadas sobre a diferença das abscissas. Está correto, senhores? Isso é muito importante e vai facilitar muito a nossa vida. Então, taxa de variação ou coeficiente angular da reta, taxa de variação da função, ou coeficiente angular da reta, que representa a função, ou simplesmente o A da função, é obtido conhecendo esses dois pontos, obviamente, é obtido fazendo diferença das ordenadas pela diferença das abscissas. E aí, a gente vai fazer o gráfico agora, não mais usando aquela tabela. Vamos usar agora, já que a gente está aprendendo bastante coisa sobre a função afim, vamos fazer uma coisa mais técnica. Então, ó, esboça o gráfico da f de x igual a 2x menos 9. Primeira providência é achar a raiz ou zero da função, como você achar melhor chamar, que se obtém igualando a lei da função a zero. Isso vai dar 4,5. Eu já falei que esse valor é onde a reta corta o eixo dx. Então vem aqui e marca 4,5, que é entre 4 e 5, né, no eixo de x. E esse valor de b aqui, o menos 9, é onde a reta corta o eixo de y, no ponto 0, menos 9. Então a reta corta o eixo de y em 0 e menos 9 e corta o eixo de x em 9 sobre 2, 0. Pronto, marcou os dois pontos, traçou a reta. Fica muito mais elegante representar graficamente dessa maneira do que ficar fazendo tabelinha. Então, a partir de agora já sabe. Pedir o gráfico de função afim, igual a zero, acha a raiz e acha o termo B, e marca o termo B, vamos dizendo assim, e pronto, já temos a reta. Tá, e o inverso? Vamos agora inverter a situação. Você tem uma reta, ou tem a informação que a reta passa pelos pontos menos 1, 3 e menos 2, 4. E quer saber a lei da função. Que função é essa? Bom, se é reta, é função afim. Se é função afim, é x mais b. Você precisa descobrir esse A e você precisa descobrir esse B. O A, eu falei na tela anterior, que é obtido através da diferença das ordenadas. Então, olha aqui, ó, 4 menos 3, e menos 2 menos menos 1, que vai dar menos 2 mais 1. Isso vai dar 1 em cima menos 1 embaixo, vai dar A igual a menos 1. Está correto? Então, o A eu já tenho. O A é menos 1, que é o chamado coeficiente angular da reta, ou chamada taxa de variação da função. Falta achar B, né? Eu estou assim nesse momento. Y igual a menos 1 vezes x mais b. Como é que eu vou achar B? Basta você cartear, usando uma palavra que o Lerner Naval gosta bastante, um desses dois pontos, menos 1, 3 ou menos 2, 4. Um desses dois pontos. Eu escolhi, no caso, o menos 2, 4. Ao eleger esse ponto, você precisa entender que escolher o ponto menos 2, 4 é entender que f de menos 2 vale 4. Certo? Se eu escolhesse o menos 1, 3, eu saberia que f de menos 1 vale 3. Bom, como f de menos 2 vale 4, eu venho aqui e substituo o y por 4, repare, e o x por menos 2. Então,
x por menos 2 e o y por 4. Isso ficou assim, ó. 4 é igual a menos 1 vezes menos 2 mais b. Ou seja, 4 é igual a 2 mais b. B é igual a 2. Portanto, a função que passa pelos pontos menos 1, 3 e menos 2, 4 é a função f de x igual a menos x mais 2. Está correto? Vamos em frente. Coeficiente de proporcionalidade. Na função afim y igual a x mais b, com a e b contido em R, ou seja, a e b real e a diferente de zero, se b é igual a zero, uma função linear, os valores de x são proporcionais aos valores correspondentes de y. Então está aqui, ó. Se eu fizer x igual a 1, vai dar 2. Se eu fizer x igual a 2, vai dar 4. Se eu fizer x igual a 3, vai dar 6. Essa proporcionalidade ocorre aqui. E na função afim, idem. Só que agora a proporcionalidade se dará através daquela formulazinha que eu falei, que a gente está aqui chamando de ΔY sobre ΔX. Então, ó, ordenada menos ordenada, abscissa menos abscissa. O coeficiente de proporcionalidade é o menos 2. Olha ele aqui, tá vendo? Tudo bem? Essa é a taxa de variação da função afim, como eu falei anteriormente. Voltando aqui quando eu não tinha terminado, tá? Taxa de variação, eu insisto, diferença das ordenadas sobre a diferença das abscissas. Crescimento e decrescimento da função. Seja f de x em R com x contido em R, chama-se função crescente. Isso aqui estou dizendo para você que x é qualquer subconjunto reais, tá? Uma função é crescente quando se x1 for menor do que x2, implica que f de x1 também é menor do que f de x2. Olha o exemplo de uma função crescente aqui, ó, 3x mais 9. Se eu pego x1 igual a 6 e x2 igual a 8, quanto é que vai dar a imagem de 6? Vai dar 27. Quanto é que vai dar a imagem de 8? Vai dar 33. Então essa função é crescente, amigão. 6 é menor que 8, implica que 27 é menor do que 33. E quando é que ela é decrescente? Bom, ela é decrescente quando x1 sendo menor do que x2, a imagem acarreta o oposto. Ó. F de x1 é maior do que f de x2. Repare aqui, ó. F de x igual a menos 2x mais 7. x1 é igual a 3, isso aqui vai dar 1. E x2 igual a 7, isso aqui vai dar menos 7. Então o que aconteceu? Ó? x1 igual a 3, x2 igual a 7. Então 3 é menor do que 7. Eu encontrei 1 e menos 7, ou seja, 1 maior do que menos 7. Portanto, a função é decrescente. Na prática, eu botei essa bolinha azul aqui, porque na prática você não precisa fazer esse cálculo. Isso é só para efeito de demonstração, se você tiver que demonstrar que a função é crescente ou decrescente. Na prática, para constatar se ela é crescente ou decrescente, basta você olhar o sinal do coeficiente de x. Sendo positivo, crescente. Sendo negativo, decrescente.